Diz a palavra de Deus em Mateus 7, 15 e 21. Está lá? Fala para o teu irmão assim do lado. Jesus falou essas coisas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Os irmãos podem acompanhar ou na sua Bíblia aí, ou nas telas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas e espinheiros, ou figos e abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos, os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Bom, queridos, nesses dias o Senhor tem trazido revelações de princípios do Evangelho de Cristo. E um dos princípios é o arrependimento. O da igreja, se alguém perguntar assim, se estiver evangelizando e a pessoa morar muito longe daqui, e ela fala para você indicar uma igreja para ela frequentar, perto da casa dela, alguma coisa que seja mais fácil, você declara o seguinte, que ela deve procurar uma igreja onde Jesus, ele é o centro das atenções, ou seja, uma igreja cristocêntrica, uma igreja que acredita na volta de Jesus, uma igreja que crê no Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque é assim que ele se apresenta na palavra de Deus. Um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo, os três em um. Uma igreja que prega a depravação total do homem. O homem está completamente perdido. Não existe nada bom no homem. Apesar de nós procurarmos coisas boas, acharmos algumas qualidades, mas saiba que se existe alguma qualidade boa em qualquer ser humano, é porque a graça de Deus está sobre a terra. Se não fosse a graça, nenhuma qualidade, nada sobraria. Que o homem é absolutamente perdido. Então não adianta você querer salvar pelas obras. E por causa disso, porque o homem se rebelou totalmente contra Deus, ele precisa de uma coisa chamada arrependimento. E nós falamos semana passada que arrependimento não é você ficar chateadinho, tristinho, apesar que pode ter esse elemento também, mas isso não é o principal. Ficar chateado, somente chateado com o que você fez, ou o resultado do que você fez, não é arrependimento. Algumas pessoas acham que arrependimento é quando você fica chateado por ter desagradado a Deus. Apesar de você não querer desagradar a Deus é uma coisa boa, isso não configura em arrependimento. Algumas pessoas acham que arrependimento é ficar chateado pelas coisas que fizeram e o resultado. Isso também não é arrependimento, apesar que são elementos presentes, muitas vezes, no processo de arrependimento. Mas o arrependimento verdadeiro é quando você tem uma absoluta mudança de pensamento. É quando a tua cabeça não funciona mais igual como ela funcionava antes. E para que aconteça isso, só morrendo. Algumas pessoas tentam aliviar as suas dores da alma, a dor da vergonha, se suicidando. Na verdade, elas estão fazendo o certo da forma errada. Porque para alguém ser feliz e para alguém ter alívio da morte, como Paulo falava, quem me livrará do corpo dessa morte, a única forma é morrendo. Mas não é se matando, não é matando o corpo físico, porque o corpo físico é apenas um veículo.
O que verdadeiramente nós temos que fazer é crucificar o nosso ego. Crucificar a nossa vã maneira de pensar. Então, o que eu estou dizendo? Fala para o seu irmão assim, arrependimento é você pensar totalmente diferente do que você pensa. É você sentir totalmente diferente do que você sente. É você ser totalmente diferente do que você é. Então, por quê? Porque a palavra que determina arrependimento é metanoia. Que é meta, quer dizer, ampliação, avanço, mudança. Noia quer dizer pensamento, mudança de mente, de mentalidade. Então isso muda tudo. Isso muda os nossos conceitos. Se você achava que ficar tristinho, ou ficar focalizando nas coisas erradas que você fez, você está enganado. Porque ao longo da nossa vida, querido, nós fazemos muitas coisas erradas. E muitas vezes nós fazemos coisas erradas sem intenção de fazermos coisas erradas. Quantos reconhecem aqui que já fez muita coisa errada sem querer? Como o Chaves dizia, né? Foi sem querer, querendo, né? Sem querer. Você não sabia. Às vezes quando eu coloco, né? Ponho lá, vira e mexe, eu coloco lá no Facebook que as pessoas não devem falar com gente morta, né? Que deveria ser uma coisa tão óbvia no cristianismo, porque a Bíblia diz assim que é uma atividade amaldiçoada conversar com gente morta. Porque quando você conversa com gente morta, você não está conversando com a pessoa que está morta, você está conversando com o espírito de morte. Porque a Bíblia diz que existe um abismo entre os mortos e os vivos, e esse abismo é intransponível. E quando eu falo isso, as pessoas falam assim, uau, eu não sabia. Eu acabei de visitar minha avó lá no cemitério. Me deu uma saudade da minha avózinha querida. E eu fui lá e fiquei falando com ela. Então, querido, não falou. E o pior de tudo, você cometeu uma abominação. Então, a pessoa fez isso e fez sem querer, mas estava errado. Porque a mentalidade dela era uma mentalidade espírita. Uma mentalidade romanista, que conversa com mortos, que honra morto, que lembra de morto, que dá presentes para mortos, que fala com os mortos, que pede até coisa para gente morta. Pastor, mas isso é comum na minha família, na minha vida, então. Mas isso é tudo menos cristianismo. Se você ler a Bíblia, você vai falar, ficarão de fora. Aqueles que praticam a necromancia. O problema é que nós, queridos, nós falamos, nós dizemos glória a Deus, aleluia, mas andamos constantemente em desacordo ou não concordando com Deus. E aí nós chegamos à conclusão qual? Que arrependimento é concordar com Deus. Que arrependimento verdadeiro é dizer para a Trindade, sim, eu concordo com você. Finalmente, eu estou errado e o Senhor está certo. Mas não é de boca, é o Senhor está certo mesmo e eu estou errado mesmo. E a partir de agora por isso que tem a devocional que tem a partir de agora, a partir de hoje entendeu? Tem que haver uma mudança. Você faz uma devocional e não tem mudança, essa devocional é absolutamente inútil. Se você chegou, você pode ter uma revelação tremenda, ai que coisa, e chegou no final, você não toma uma decisão para mudança da tua vida e não toma atitudes para mudança da sua vida, aquela palavra, ela não surtiu efeito nenhum, ela não provocou nada concreto. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então nós falamos sobre o altar, que todo cristão, todo servo de Deus tem que ter um altar. Depois que todo altar tem que ter um fogo. Depois falamos que quem age para nós buscarmos isso é o Espírito Santo. E depois nós falamos sobre arrependimento. E hoje nós vamos falar dos frutos do arrependimento. Amém? Então, completando hoje, encerrando hoje esse assunto, logicamente que isso é uma coisa que nós vamos falar a vida toda. O que nós lemos aqui?
que nos últimos tempos, desde então, Jesus ele nos avisa para nós tomarmos cuidado com os falsos mestres, com os falsos profetas, que vêm vestidos de ovelhas, e a forma de identificar os falsos mestres seriam aqueles que nós observaríamos a vida deles, e observando a vida deles nós veríamos quem são eles. Como que você não precisa ser um botânico, você não precisa ser um especialista ou um agricultor para saber que aquela árvore é uma mangueira, é uma jabuticabeira ou é uma goiabeira. Basta você olhar para os frutos. Como que eu posso analisar a minha vida? Através dos frutos. Fala para o teu irmão assim, Deus já sabe quem é você. Agora você precisa saber quem é você. Para quê? Para você mudar aquilo que precisa ser mudado e confirmar e investir naquilo que precisa ser investido. Então ele está dizendo assim que uma árvore boa não pode dar maus frutos, e nenhuma árvore má pode dar bons frutos. Como que eu analiso uma árvore? Como eu analiso uma pessoa? Como eu analiso a mim mesmo? Como eu analiso? Pelos frutos. Com aqueles que pregam o verdadeiro evangelho, são aqueles que geram frutos. Aliás, frutos é a confirmação daquilo que é legítimo. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Então fala aí para o seu irmão, se os frutos são a manifestação da essência da árvore. Então aquilo que você tem em essência, você mostra através de frutos. Não tem escapatória. É possível alguém se arrepender, alguém mudar de mente e depois voltar ao passado? É possível. E como que a gente vê que a pessoa mudou? Pelos frutos. A pessoa mudou a mentalidade em um aspecto, só que ela se afastou de Deus e tudo aquilo que era do passado começa a voltar. Foi o que aconteceu com Jesus, quando Jesus prega e chega para as pessoas e fala assim, olha, se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Ele estava propondo o quê? Que aquelas 20 mil pessoas tivessem o mesmo destino dele. Pensasse como ele. Comer carne e beber sangue, irmãos, quer dizer participar da mesma natureza. Ter o mesmo pensamento, ter a mesma filosofia de vida, a mesma visão política, a mesma visão artística, a mesma visão espiritual. Tudo, tudo, tudo. E aí a Bíblia diz que nesse momento, quando eles ouviram isso, eles começaram a andar para trás. Fala para o teu irmão assim, quem anda para trás, cai do barco. Eventualmente você dá um passo para trás, é meio... Muitas vezes toma um susto, né? Quando a gente recebe uma palavra, epa, isso aqui não é para mim. É até meio normal. Não é o certo. O ideal seria, toda vez que você ouvir uma palavra, você dá um passo à frente. Dar um passo para trás, até acontece. O problema, querido, é quando você dá um passo para trás, depois recebe outra proposta, você dá outro passo para trás, e aí recebe outra, aí você vai dando para... Aí não tem como, uma hora você vai cair para fora do barco. Na época do apóstolo Paulo, se você ler o livro de Gálatas inteiro, eu vou citar só uma parte dele, que fala de frutos, depois. Se você ler o capítulo 1, ele começa já declarando. É legal você ler na versão que você tem e ler na versão a mensagem. Você dá muita risada. O livro mais engraçado na Bíblia Mensagem é o Gálatas. Porque o apóstolo, lá na mensagem, ele fala assim, vocês estão ficando loucos. Ele fala assim, quem que ensinou vocês esse evangelho aí que vocês estão pregando? Vocês estão voltando aos rudimentos do judaísmo. E é o que nós temos visto hoje, irmão.
as pessoas querendo regras, querendo os 10, como fazer não sei o quê, como ir para lá, como fazer, se tem que lavar quantas vezes as mãos, né? E o povo judeu, religioso, recebe Jesus ele quebra tudo isso. Porque uma forma de você substituir o arrependimento é você entrando em esquemas e regras. A ponto de o apóstolo Paulo enfrentar o apóstolo Pedro. O que acontece? Vou contar a treta que aconteceu. Quando Jesus veio e pregou o evangelho, o que ele falou? O que ele pregou? Que agora os nossos pecados seriam perdoados, ou nossos pecados teriam um pagamento, que seria o sangue dele, e ele profetizou que ele morreria, e foi o que aconteceu. E quem aceitasse esse sangue, seria uma casa limpa para o Espírito Santo habitar, de uma forma poderosa. E isso que aconteceu. Jesus morre, Jesus ressuscita, aparece no Pentecostes, numa reunião que os 12 estavam. Eles recebem o Espírito Santo, aquilo que tinha sido prometido, o Espírito de Deus. Agora eles têm poder para pregar o Evangelho. E agora Deus começa a ordenar para que eles preguem para todas as nações. E a cabeça deles era o seguinte: temos que pregar para os judeus. Somente para os judeus, e judeu que é povo de Deus. Só que Deus falou que agora todos os povos, línguas e raças, todos seriam povo de Deus, no momento que aceitasse o sacrifício de Jesus. Eles entrariam para o povo de Deus no momento que aceitasse Jesus. Jesus dá uma ordem para Pedro, e Pedro fala para ele pregar para os gentios, ou para aqueles que não eram judeus, e um certo dia, ele ordena, e ele faz aparecer uma visão para Pedro, de um lençol, com um monte de coisa, para ele, e fala assim: mata e come. Imagina, apareceu lá um lençol, com um torresminho, aquela costelinha, gaitinha assim, assadinha na brasa, assim. A linguicinha, aquela pimentadinha de porco. Vai deixando os irmãos com a água na boca aí. Então, queridos, isso para o judeu é abominação. Para o judeu, carne de porco era uma... E aquilo aparece tudo para Pedro, e Jesus diz para ele: vai e come, mata e come. E ele diz assim: eu não como coisa que seja... coisa que seja imunda. E aí Jesus diz para ele, isso foi numa visão: como que você chama de imundo aquilo que eu purifiquei? Ele estava falando para Pedro pregar. E aí, ele acaba de ter essa visão, vem alguém e tal, bom, a história é longa, ele vai e prega para uma família que não era judeu, e essa família toda se converte, uma bênção. Então Pedro não é bobo não, Pedro sabe desse babado. Ele sabe que agora é a graça, agora o que vale é o sangue de Jesus, não tem nada a ver agora quem é judeu, deixa de ser judeu, agora não existe mais isso. Mas nessa época, muito judeu começou a aceitar Jesus, muito religioso. E eles começaram a misturar, e você vai ver em todos os livros, todas as cartas de Paulo combatendo isso, mas Gálatas é de ponta a ponta. Esses judeus começaram agora a dizer o seguinte: não, tudo bem, Jesus é o Messias, a gente aceita ele e tal, só que também precisa fazer as coisas de judeu, precisa fazer aquelas coisas, usar aqueles negócios, o talite, o clipá e tudo, aquelas coisas de judeus, colocar menorá na igreja e fazer aqueles negócios, fazer as festas, porque aquilo lá tem que ser assim.
circuncidar. Hein, irmão? Já pensou você tem que circuncidar? Não sabe o que é circuncisão? Então, já pensou? Que legal. Paulo, ele não encanava muito. Os judeus que queriam se circuncidar, ele não ficava muito preocupado. O problema foi quando esses camaradas começaram a tentar impor os seus costumes culturais em cima dos cristãos. E um certo dia, o apóstolo Paulo está lá, e vê o Pedro comendo churrasquinho, costelinha de porco, torresminho, e na churrascada lá, e todo mundo se alegrando, conversando numa boa sobre as maravilhas do Senhor. E de repente chega um pessoal judeu, e agora o Pedro muda. O Pedro agora fala, não, oh glória, louvado seja Deus. Aquelas coisas assim, né? E começa o Baru, Barrabashai, que eu não sei o que lá, e põe o clipá, e agora põe o talite, e põe não sei o que lá, e começa a querer conversar sobre as festas judaicas. E o apóstolo Paulo, você vai ver lá no capítulo 3 de Gálatas, você vai ver lá ele dizendo, eu falei com o Pedro lá, e foi assim, meio barraco mesmo, queridos. Foi no meio de todo mundo. Ele falou assim, você, cara, agora você que está, na hora que aparece o judeu, você fica aí com coisa. Porque o judeu, o que ele fazia? Ele não se misturava. Ele tinha os amigos dele, tem os meus amigos, tem os amigos que lá, e é um cara que ficava separado da igreja dele. Então, ele dentro da igreja, esses caras dentro do povo de Deus, eles faziam divisões. Faziam partidarismos, através de fofoca. Como que era fofoca? O que é fofoca? Fruto da falta de arrependimento. O que é fofoca? É quando você fala assim, você viu ele, fulano lá? Aqueles caras lá são zoados, porque eles fazem isso, isso e aquilo. Eles comem carne de porco, comem torresminho. Porque nós não fazemos isso. Porque nós somos superiores. Nós somos superiores porque nós somos evangélicos. Nós somos superiores porque nós somos uma igreja em célula. Nós somos superiores. Que é isso aí? Tem nós e eles. Não tem nós e eles. E o apóstolo Paulo resiste. O apóstolo Paulo confronta o Pedro. E é duro, porque o Pedro era um dos caras que mais estava perto de Jesus. Você vê que ninguém está livre. Aliás, Pedro recebeu essa incumbência, pregou para uma família, e depois a gente não tem notícia muito de Pedro pregando para mais gentios. E aí, essa missão acabou ficando na mão do apóstolo Paulo e seus amigos, Barnabé, João Marcos e outros lá, que acabaram pregando para o mundo todo, Espanha, Itália, Grécia e todos os lugares do mundo antigo. O apóstolo Paulo, como missionário, ia e abria igrejas, formava liderança nesses lugares, com o evangelho da graça. Na falta de arrependimento, porque arrependimento é mudança de mentalidade, e isso dói. Fala para o teu irmão assim, arrependimento dói. Amém, irmão? Vocês estão entendendo já o que é arrependimento, né? Essa semana toda vocês devem ter conversado bastante sobre isso. Que arrependimento não é ficar chateadinho pela coisa que deu errado. Arrependimento é você ter um encontro com a palavra de Deus, com a opinião de Deus, da Trindade, e falar assim, eu estou errado. Mas não é só falar, eu estou errado. É não ser mais como eles. Como que você era antes, não pensar, não sentir. Os camaradas tinham se convertido ao cristianismo, mas ainda tinham a mentalidade legalista. De não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Pastor, mas e se a pessoa ficar fazendo coisa errada? Deus vai ficar cabreiro com ela, né? Não, querido, Deus ele ama você fazendo coisa errada, deixando de fazer coisa errada. Como assim? Então, vai religioso. Vai fariseu.
Pastor, mas se a pessoa ficar fazendo coisa errada, Deus não vai ficar chateado. Fala para o teu irmão assim, Deus te ama, independente do que você faz ou deixa de fazer. Fala para o teu irmão assim, de Deus para você, está tudo certo. O problema é se você concorda com aquilo que Deus acha. Ah, então quer dizer que eu posso agora fazer o que eu quiser? Pode. E Deus vai continuar me amando? Pode. Deus vai continuar te amando. É duro falar isso, né? A vontade que o líder fala assim, Deus vai te descer, vai pegar não sei o que lá e vai... Não, irmão, Ele vai continuar te amando. Sempre vai te amar. Papai sempre vai te amar. Agora, é engraçado, né? Agora, raciocina comigo. Eu amo o Aron. É meu filho. E ele fala assim, pai, se eu pegar o seu carro e entrar nessas ruazinhas aqui de Santo André a 200 por hora e arregatar, o senhor vai continuar me amando? Lógico que eu vou continuar me amando. Agora, pelo amor de Deus, Aron, não faça isso. O que é? Bobo? É burro? Para fazer um negócio desse? Por favor, não faça isso! Por que eu estou falando para você não fazer isso? Porque eu te amo! Porque se você fizer isso, eu não vou te castigar. Se você fizer isso, você vai se lascar. Alô? 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 Estão entendendo, queridos? Deus não é Allah, que fica lá em cima esperando você fazer um negócio errado para atacar um raio. Muito pelo contrário, Ele fica lá em cima falando, Ele manda um profeta, Ele manda um pastor, Ele manda um líder, Ele manda um vaso, uma zirimã no meio lá na rua, para falar, eis que te digo, filho, esse caminho que você está seguindo é um caminho de morte. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Essa é a pregação. Arrependei-vos, mudança de pensamento. E por causa que eu mudei meu pensamento, eu me converto, paro de ir em direção ao abismo. Oh, glória a Deus. Nós vamos ler um texto depois que fala assim, produzir, pois, frutos de arrependimento, que é o texto principal, ainda não li. Frutos de arrependimento, queridos. São as atitudes que nós vamos tomando ao longo da nossa vida, que são resultados dessa mudança de pensamento. Como eu sei que você mudou de pensamento? Quando eu vejo aparentemente, e o fruto necessariamente tem que ser aparente. Eu olho para você, não vejo fervor. Olho para você, não vejo abundância de atitude. Não vejo você declarando que você está fazendo um propósito com Deus. Não vejo você indo atrás, hesitando. A conclusão que eu chego é que não houve arrependimento. Não vejo ânimo para as coisas de Deus. Não vejo paixão pelos perdidos. Porque ser cristão é viver como Cristo, né, querido? Ser cristão, vamos lá. Vou tentar com esse pessoal aqui desse lado aqui. Ser cristão, querido, é viver como Cristo. É pensar como Cristo,
é sentir como Cristo. Como que Cristo vivia? O tempo todo pensando em salvar a gente. E ele foi até o fim e morreu por causa disso. Ser cristão é amar. Ser cristão é curar pessoas. Ser cristão é se interessar pelas pessoas. Ou seja, ser cristão é viver como Cristo. Cristo vivia preso a alguma coisa, a alguém? Não vivia, nunca ficou preso a nada. Ele obedeceu o Pai. Cristo era obediente, obedeceu até a morte. Então, que são frutos dignos de arrependimento? São aqueles frutos, são aqueles resultados que são visíveis na vida de uma pessoa. Você era fofoqueira! Você era adúltero! Você era trambiqueiro! Você era linguarudo! Você era rebelde! Questionava patrão, polícia, político, pastor, mãe, pai, todo mundo. Rebelde. E aí o que acontece? Acontece um arrependimento. E aí você era fofoqueira, era fofoqueiro, e agora você parou de ser fofoqueira. Zé Povinho. Aí a pessoa chega, cola em você e fala assim, você viu onde é que lá? Você fala assim, não vi, não quero saber. Nossa! O que aconteceu? O que aconteceu é que você está falando com a pessoa errada. Eu não sou essa pessoa. Eu não dou trela. Eu já te dei liberdade. Você dava sim, liberdade sim. Eu? Então, você se esqueceu. Então não sou mais aquela pessoa. Você é cheio, contenda com tudo quanto é irmão, contenda, divisionista, partidarista, faccionista, sei lá, fascista, comunista, xaropista, capitalista. E aí você parou de ser tudo isso. Você virou um amorista. Que ama todo mundo. Era um noião. Que noia mais? Mente que nem uma coisa. Quanta mentira. Mente. Se você pôr aquele aparelhinho no noia, aquele aparelhinho lá como é? É um negócio que detector de mentira, não dá tudo verdade. Está tão acostumado a mentir o peão. Por isso que Jesus diz assim, quem mentia, deixa de mentir. Quem roubava, agora não rouba mais. Quem adulterava, agora não adultera mais. Quem era violento, agora não é violento mais. Não interessa quanto você conhece, não interessa quantas horas de voo, quantas horas de frequentação de igreja você tem. O interessa é o quanto você entrega o teu pensamento e o quanto você se arrependeu dos seus maus caminhos. Não, veja bem, eu sou uma pessoa que conheço a doutrina dos arminianos, dos moravianos e dos calvinistas e dos nihilistas, dos machistas, dos feministas. Vai se arrepender, rapaz. Hoje uma pessoa disse assim para mim, pastor, é muito fácil se arrepender.
Eu falei, tomei um susto, né? Falei, bom, agora eu vou descobrir. É muito fácil se arrepender. O difícil mesmo é mudar de pensamento. Eu falei assim, não, mas é isso que você está falando que é arrependimento. Metanoia, mudança de mentalidade. E é lamentável o que acontece no Brasil, né? Quem já viu essa cena? Um caminhão e capota no meio da Regi Bittencourt, e um caminhão baú cheio de coisas, de mercadoria, de presunto, e aí vai presunto para tudo quanto é lado, não sei o que lá. E aí, se tem uma galera, um pessoal que mora num bairro lá, vem aquele e começa a catar. Os caras mortos lá, ou feridos, o pessoal vai catando as mercadorias para levar para casa. E com aquela cara, tipo, desperta assim, você viu? Quanto que eu consegui? Mentalidade de ladrão. Ô cara, você é ladrão. Não sou ladrão, meu caminhão achado não é roubado. O cara achou uma carteira, estava lá a identidade da pessoa, cartão de crédito da pessoa, negócio tudo a senha, os caras levam a senha, né? Coloca tudo lá, dinheirinho lá dentro. Aí foi, e aí? Eu vou ficar para mim. Por quê? Porque achado não é roubado. Onde você aprendeu isso daí? Com o diabo. O diabo, porque o diabo, ele é isso, é o tipo do cara que veio, para quê? Para roubar, matar e destruir. Vocês sabem como que a Bíblia chama gente que não se arrepende? Filhos do diabo. Efésios capítulo 2 diz assim, éramos outrora, filhos das trevas. Depois você leia Efésios capítulo 2 para você ver que legal. Então a religião, Gálatas, o apóstolo Paulo, ele confronta os judaizantes, porque eles tinham essa mentalidade. Eles eram judaizantes, adaptaram o cristianismo, algumas coisas do cristianismo, mas continuavam os judaizantes, acreditando na salvação pelas obras. Então, se você fizesse todo o esqueminha assim, você ia se dar bem. Se fizesse assim, você ia chegar no dia do juízo, e não é nada disso. A única coisa que nós precisamos é nos arrepender. Porque o reino está próximo, e quando ele vier, queridos, o reino, nós estamos preparados, nós somos cidadãos do reino, estamos sendo preparados para o reino, já fazemos parte de um reino vindouro, mas esse reino só será formado daqueles que se arrependeram. Fala para o teu irmão assim, Deus já perdoou os teus pecados. Agora, se você não se arrepender, você não vai poder usufruir desse perdão. Simples entender? O exemplo que eu dei semana passada. Já recebeu, a Eletropaulo já passou com a luz na sua rua. Agora, não tem instalação nenhuma na tua casa de luz. Não tem uma máquina de lavar. Não tem uma máquina, não tem um liquidificador. Não tem uma lâmpada elétrica na tua casa. Não, se arrependeu. O que é arrepender? É mudança de visão a respeito de tudo. Você percebeu como quando uma pessoa ela se arrepende mesmo, quando ela muda, quando ela se converte, ela começa a mudar o jeito de falar, o jeito de se comportar, ela começa a mudar os seus relacionamentos corporativos. Ela muda a forma que ela trata os empregados, os patrões, os chefes. Ela muda a posição política. Pra você ter uma ideia, eu era comunistão, irmão. Minha irmã está aqui, sabe? Eu era esquerdolófilo. Eu tinha posições, as mesmas posições daquelas pessoas que mataram milhares de irmãos meus na Coreia, lá na China, em Cuba, mandaram para o paredão. Eu tinha as mesmas posições dessas pessoas endemoniadas que faziam isso.
E se bobeasse, eu pegaria em armas também, porque eu sempre fui muito radical em tudo. Eu descobri que Marques, presta atenção, Marques é uma posição de nobreza, marquês. Você sabe de onde veio isso aí? Eram as pessoas que recebiam terra do rei e moravam nas marcas, nas fronteiras. Eles eram pessoas briguentas e muito bem definidas nas posições que eles tinham. Eles não permitiam que as coisas fossem avançassem para cá nem para lá. Eles defendiam as fronteiras. Eram pessoas que tinham as posições muito bem claras. O cristão, ele é marquês. O cristão é aquele que sabe aquilo que é certo, aquilo que é errado. Mas esse negócio que está fazendo não dá resultado. Essa é uma ideia que não dá resultado. Ele não se preocupa, o cristão verdadeiro não se preocupa o que dá certo e o que dá errado. Ele não se mede pelo que dá resultado. Ele se mede O cristão verdadeiro, ele não se mede por aquilo que dá ou não dá resultado. Ele se mede por aquilo que é certo. Se é certo, eu faço. Se é errado, eu não faço. Esses dias eu vi um comentarista dizer o seguinte, o Boixá, o cara da Band News, ele falou assim, um dia eu cheguei em casa, minha esposa perguntou assim para mim, o que é esses copos de água mineral aí? Ele falou assim, esses copinhos de água mineral com água dentro, né, que tem aquele plastiquinho em cima, né, essa água mineral que o pessoal lá da Band me dá. Eu falei assim, mas por que você trouxe para cá isso aqui? Eu falei assim, porque eles dão para a gente, mas eu não bebi tudo, então eu trouxe para cá. Eu falei assim, mas isso daqui não é teu. Ele falou, como não é meu? Eles deram para mim. Eu falei assim, não, querido. Eles dão essa água para os funcionários que estão trabalhando, na hora que estão trabalhando lá, e se você traz para casa, eles têm que comprar outros. Isso é para na hora do seu trabalho, isso não faz parte do seu salário. Ele falou, uau, mas o senhor está onerando a tua empresa, levando a aguinha. É uma bobagem. Nunca ninguém falou nada. Todo mundo já viu, agora vou levar minha aguinha. Todo mundo leva, todo mundo vai normal. Mas de repente ele encontra uma Marques. Ele encontra uma pessoa e fala assim, não, mas está errado isso daí. Você não pode levar, isso não é teu. É como você trabalhasse com uma máquina de Xerox e levasse a máquina para casa. Ou ficasse fazendo coisa lá particular, sendo que é coisa da empresa. Ou pegasse ferramenta, como muitos fazem, e levam a ferramenta embora. Não é assim? Os caras levam a ferramenta embora, meu. Aí vai procurar um micrômetro, cadê? O cara levou embora. Aí tem que comprar. Porque é dele. Como dele? Foi dado, foi cedido para ele trabalhar, mas não é dele. Aquilo é da empresa. Mas o pensamento é meu. Quando que ele vai parar de levar coisa para casa? Quando vai parar de roubar a Deus? Quando você vai parar de roubar a Deus? Quando você vai parar de defraudar as irmãs, os irmãos? Quando você vai parar de maltratar a tua esposa, querido? Quando a tua mente mudar, e só através do arrependimento. Por isso que a ordem é, produza frutos do arrependimento. Fala para o teu irmão assim, arrependimento sem frutos é qualquer coisa menos arrependimento. Pastor, como que eu faço então para gerar frutos? Como que a gente faz para gerar fruto? Como que se faz para você gerar um fruto? Primeiro, você pega uma semente boa. Onde se colhe fruto de arrependimento? Arrependendo-se. Como se faz para arrepender? É você se ajoelhar diante do Senhor e falar assim, Senhor, faça uma cirurgia, porque eu sou fofoqueiro. E o Senhor disse que é errado ser fofoqueiro, e eu sou. Conhece aquela piada do fofoqueiro? Um grupo de pastores se reuniram,
Um estava suportando a situação, aí ele falou assim, olha, irmãos, eu tenho que confessar uma coisa para os irmãos, eu estou fumando. Eu não podia guardar esse segredo aqui, eu sei que eu confessando, vocês vão me ajudar. Aí o outro pastor falou assim, já que a gente está num ambiente de confissão, o outro falou, eu vou falar, eu estou com um problema que eu estou adulterando. Aí o outro falou assim, olha, já que está todo mundo falando, eu tenho um problema de homossexualismo. Aí o outro falou assim, bom, já que está todo mundo falando, eu também vou confessar meu pecado, eu sou fofoqueiro. Você se arrepende? Como? Pede para o Senhor. Fala, Senhor, eu preciso me arrepender disso aqui, que isso aqui vai destruir a minha comunhão. Está já destruindo a minha comunhão com Deus. Porque o pecado é a única coisa que pode te separar de Deus. O pecado faz separação entre o homem e o Deus. Não porque Deus se afasta, mas porque você se afasta de Deus. Porque quando você está em pecado, a última coisa que você quer é encarar a Deus. Domingo passado, que eu estava pregando aqui, tem uma hora que eu falo assim, adultério e tal. Aí eu vi a pessoa fazendo assim, ó. Mas numa dessas dá vontade de descer e falar assim, eis que te digo. Aquelas profetadas que os caras dão. Aproveita, é psicologização, né? Você vai falando assim, a pessoa vai falando assim, ei, meu Jesusinho, já me achou aqui? Aí vai tomar a ceia, aí passa o diácono, passa os irmãos obreiros para... Esse aqui é o corpo de Cristo, entregue por vós. Toda vez que tomares e comeres, lembrará da minha morte. A pessoa diz assim, não sou digno. Está em pecado, né? Não sou digno. Então a pessoa prefere não tomar a ceia do que se arrepender. É mais fácil você criar regras, é mais fácil você colocar um terno, colocar uma roupa de padre, colocar uma gola clerical, é mais fácil você se apresentar como um cristão do que se arrepender. Porque arrependimento demanda arrebatamento do seu ego, do nosso ego. Como estão entendendo o que está sendo falado aqui, queridos? Lucas 3, de 8 a 9 diz assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Produzi, pois, frutos de arrependimento. Como se produz frutos de arrependimento? Se arrependendo. Tem que ter uma semente boa. Qual é a semente? A palavra de Deus. A terra precisa ser boa. Lembra daquela parábola de Jesus... Da semente que caiu na beira do caminho, a semente que caiu no meio dos espinhos, a semente que caiu nas pedras e a semente que caiu na terra boa. O que é uma terra boa? É uma terra sem impedimentos, é uma terra sem espinhos, é uma terra sem pedras, uma terra profunda. Acabou o tempo, querido, de você ficar o tempo todo pedindo coisa para Deus. Vai me abrir a porta de emprego. Nada contra, mas está na hora de a sua terra ser mais funda. Porque se você vem para a igreja para resolver problema de emprego, na hora que você ganhar o emprego, você sai da igreja. Aquilo que te traz, aquilo que te tira. Se você veio buscar profundidade, compromisso com Deus, enquanto aquela igreja te propor isso, você vai permanecer nela, porque é aquilo que te atraiu. Onde o Senhor estava quando não sei o quê? O raciocínio daqueles que são rasos, que não suportam uma ventania, que não suportam uma contradição. Pastor,
Uma vez eu encontrei com o mano estava lá na porta e disse assim, pastor, vem aqui. Ele estava falando com o líder, vem aqui. Eu falei, pois não. Eu falei assim, vou aproveitar que o senhor já veio e está passando, já pegar o senhor também. Eu falei, até quando, hein, pastor? Como se eu fosse porta-voz, né? Eu falo com o pai, né? Eu sou agora Jesus agora. Eu sou, a gente não somos, né, todos. Então como é que faz? Eu tenho feito votos, eu tenho dado oferta, eu fiz o propósito, eu tenho feito tudo certinho. Até as mulheradas eu parei de olhar, olha. Aí Deus, como se Deus falasse assim, ai, muito obrigado. Muito obrigado, um favor que você fez para mim. Mas eu fiz um propósito. Com o que você fez o propósito, querido? Com o dinheiro do pai? Propósito com o dinheiro do pai? Ou seja, você é sustentado pelo seu pai e fica cobrando coisa do pai. Sabe aquele menino que mora dentro da casa e fica falando para a mãe, mãe, esse bife tá não sei o que lá. Meu. E não deu R$1 para comprar o bife. Eu vi um mano postar hoje assim, mãe, você já está me devendo 3 lasanha. Se eu fosse a mãe. E você está me devendo 3 pacotes de macarrão, 3 presunto, 25 anos de aluguel. Fala para o teu irmão assim, pelo fruto se conhece a árvore. Que assim como o corpo sem espírito, a fé sem obras é morta. Quem entendeu a palavra de arrependimento semana passada aqui? Arrependimento, o que é arrependimento? Explica para o seu irmão do lado aí. Eu não quero passar desse assunto sem você entender. Vamos lá. Arrependimento é ficar triste por causa de coisa errada. Arrependimento é ficar triste por causa de coisa errada. Arrependimento é ficar se punindo por coisa errada que você fez. É ficar se esgoelando de chorar. Pode chorar, querido? Pode? Pode. Chora aí, chora. Canta aquela música da sanfona. Ela está sorrindo para mim. Da sanfona, mulher chorona. Arrependimento é a absoluta mudança de pensamento. Você roubou por quê? Por que as pessoas roubam? Porque é ladrão. É que nem humano, né? Assim, eu vim aqui porque meu marido está desaparecido, faz 9 meses, eu que vim aqui para perguntar. Ele saiu para trabalhar e não voltou mais. Mas o que seu marido faz? Que ele trabalha com assalto. Ele trabalha, a função dele é essa daí. Mentalidade da figura. Olha só que impressionante. De verdade, a mulher falou assim, ele trabalha com assalto, tal, estou preocupada. 9 meses já era esse maluco. Já era, ou está na cadeia ou já está no Curuçá, meu. Fala para o teu irmão assim, você se arrependeu, mas continua com o mesmo plano, com a mesma agenda, com o mesmo nível de dedicação a Deus, então você não se arrependeu. Fala para o teu irmão, se você se arrependeu, continua com o mesmo projeto pessoal,
que não envolve dedicação 100% a Deus? Não se arrependeu. Pastor, mas como assim? Então todo mundo que se arrepende tem que virar pastor integral? Não, querido. Dedicação 100% é o coração 100% em Deus. Que na hora que você estiver lá arrumando o seu computador, você está servindo a Deus, porque o resultado daquele trabalho vai ser que você vai conversar com gente, você vai ter finanças para poder viver, comer arroz e feijão, ficar forte para trabalhar para Jesus. Aí a família, meu irmão, você sustenta assim, com as coisas que Deus te dá, porque tudo que você tem é Deus que te dá. O teu emprego é Deus que te dá. O ar que você respira é Deus que te dá. A comida foi Deus que dá. Ou você consegue fazer surgir um grão de arroz. Não existe ser humano que possa fabricar um grão de arroz. Ele pode pegar um monte de grão de arroz, amassar e fazer um monte de arrozinho falso. E aí me vem a imagem das obras da carne e do fruto do Espírito, que eu quero passar agora a ler e ir para o final. Gálatas 5, 22, 23. Eu vou ler em duas versões, na versão NTL e na outra versão. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. NTL diz assim: mas o fruto de Deus, do Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Como que a gente faz? Como que se produz frutos? Pela fé. Interessante, querido, que aqui, em Gálatas 5, 22, 23, fala, mas o fruto do Espírito é. Está no singular ou está no plural? Singular. Mas o fruto, diz assim, o fruto. Um fruto só. O fruto é amor, alegria, paz, longanimidade. Ele está falando aqui, irmãos, duas coisas. Está falando de totalidade, está falando de resultado, o fruto, quer dizer, o resultado do Espírito. Quem tem o Espírito Santo? Pastor, como que eu faço para ter fruto do Espírito? Então, você precisa buscar o Espírito Santo. E aí vai acontecer o fruto. E qual é esse fruto? O fruto é tudo isso daqui. Está falando que, fruto está falando sobre resultado, e está falando sobre totalidade de uma diversidade. Você está entendendo o que está sendo falado aqui? Então, vamos lá. É como se ele estivesse falando, por exemplo, uma mexerica. Mas o fruto, a mexerica, o fruto é a mexerica. O resultado do Espírito Santo, o resultado de quem é habitado pelo Espírito Santo, que o arrependimento promoveu. Só uma coisa, antes de continuar, fala para o teu irmão assim, o arrependimento abre espaço para quem habitar dentro de você? De forma plena? Espírito Santo. O arrependimento, ele abre espaço, você se arrependeu, você mudou, abriu espaço, aí a hora que o Espírito Santo entra e agora começa a agir, provocando o quê? Promovendo o quê? Surgimento do fruto do Espírito Santo. Então, o fruto é tudo isso. Então, o fruto é mexerica. Então, vamos lá, fala aí pro teu irmão, o que mexerica tem? Todas as coisas que mexerica tem. Caldo, bagaço, tem vários gomos, tem casca, caroço, a semente.
Pastor, eu não tenho semente, pastor. Eu não consigo produzir. Pastor, eu não tenho. Então, o fruto tem tudo isso. E ele está falando o seguinte. Ele está dizendo o seguinte, que quem se arrepende, o fruto do arrependimento, quem se arrepende, o Espírito Santo promove o fruto. E aí, a bondade, o amor, se o cara tem amor, mas não tem bondade, então ele invalida o amor. E se ele tem amor, mas não tem domínio próprio, então o amor está invalidado, e o domínio próprio está invalidado pela falta de amor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que uma parte do fruto faz com que o fruto inteiro, todas as partes fazem com que o fruto inteiro seja integral. Por isso que Deus pede nessa noite, nessa tarde, está pedindo integridade da tua parte. Amor. Aqui quando ele fala amor, ele está falando sobre ágape. Ágape. Que é ágape? Amor, aquele amor que não é eros, que não é estorge, que não é os amores, está falando do amor de Deus. Aquele amor que pauta e que rege todos os outros amores. Alegria. Fala para o teu irmão, sem alegria. Sorria para o seu irmão. Sem alegria, o amor não existe. Sem amor, a alegria é bobeira alegre. Quem é bobo alegre? Quem conhece um bobo alegre aí? Bobo alegre é a pessoa que é alegre sem amor. Sem domínio próprio. A pessoa que é alegre e não tem domínio próprio, ela não sabe a hora de parar. Continua brincando na hora que era para ser sério. Paz, 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 paz. Quem tem Jesus tem paz. Paz, o que é paz? É confiança em Deus. E em qualquer situação, debaixo da pancadaria, você está em paz. Você está... Paz, irmãos, quer dizer que você não está em conflito. Paz é que você não está em conflito com Deus. Paz só se adquire com Deus através do arrependimento. Ninguém pode ter paz sem arrependimento. Por quê? Porque enquanto você estiver discordando do que Deus acha, você não está em paz com Ele, você está em guerra com Deus. E você vai ficar brigando com Ele o tempo todo, achando que Ele foi injusto, achando que o meu cabelo é muito liso, que eu sou muito magro, que eu sou muito gordo, que o meu cabelo não sei o que lá, que onde já se viu fizeram isso comigo, por que me destrataram? Então, a pessoa que vive em guerra com as coisas que Deus permite que aconteça na vida dela. A pessoa não tem paz, ela está em conflito porque ela discorda de Deus. Quando você começa a concordar com Deus, você começa a ter paz. Fala para o teu irmão assim, você precisa se arrepender, meu. Benignidade, pessoa que pensa tudo bem. Bondade, a pessoa que ajuda as pessoas. Fidelidade, fidelidade é aquela pessoa que sabe, meu, o que é lealdade. Tem noção de lealdade. Como pode, cara? A pessoa vai lá, rouba a tua casa, bate na tua mãe, bate no teu pai, e aí é amigo dessa pessoa. Aí alguém fala assim, pô, você é amigo dessa pessoa? Eu falei, não. Mas por que não seria? Normal ser amigo dela. Mas você é amigo de uma pessoa que fez isso com a sua mãe e com o seu pai. Não, peraí. Vamos lá. Primeira coisa, você não tem amor, não? Outra coisa. Uma coisa é minha mãe e meu pai, outra coisa é minha amizade com ela. A pessoa separa, não é fiel. Fala para o teu irmão assim, você permite que as pessoas falem mal de célula para você? Você permite que as pessoas falem mal do povo de Deus? Mansidão, domínio próprio. Mansidão é toda vez que está numa situação de tensão, você se guarda, você vê o que é melhor para fazer.
Muitas vezes você precisa dar umas chicotadas. Eu vejo Jesus chicoteando lá os vendeiros, os cambistas, e eu olho para o rosto dele, eu imagino ele com o rosto dele absolutamente em paz. Porque Jesus é o príncipe da paz. Então ele fazia o que ele tinha que fazer, na hora que tinha que fazer, do jeito que ele tinha que fazer. Não tinha nem dozinha, nem raivinha. Fala para o teu irmão assim, aquele que vive em paz. Fala para o teu irmão assim, não tem dozinha e nem raivinha. Compaixão, querido, a compaixão é totalmente diferente de dó. Compaixão é quando você ensina o caminho que alguém deve andar. Isso é compaixão. Você ficar livrando a pessoa das burradas que ela fez e não deixando ela sofrer consequência daquilo que para ela poder aprender, isso não é bondade. Isso é permissividade, isso daí é síndrome de... Esqueci o nome agora. Quando a gente deixa a pessoa fazer o que ela quer. Hã? Facilitação. Síndrome de facilitação. O que é síndrome de facilitação? É aquela pessoa que ela é tão boa, que ela não corrige, ela não permite que a pessoa sofra as consequências. Ou seja, ela está ajudando a pessoa? Não. Ela está piorando a situação da pessoa, porque a pessoa vai continuar e vai piorar. Ser humano, ele aprende, nós aprendemos de várias formas. A gente aprende ouvindo, acatando e obedecendo, e a gente aprende sofrendo. Não existe outra forma. A gente aprende perdendo. Queridos, antes desse fruto, que uma coisa sem outra, que é resultado do arrependimento, ele fala de uma tal de obras da carne, que eu não coloquei aí, que também não está aqui. Não, está aqui sim. Isso está no capítulo 5 de Gálatas, mas está no versículo 19 a 21, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca dos quais declaro, como já antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Interessante que aqui está falando de obras da carne e frutos do Espírito. Fruto, ele surge de uma forma natural. Ele é legítimo. O fruto, a pessoa se envolveu com o Espírito Santo, se rendeu ao Espírito Santo, se arrependeu, o fruto a pessoa vai estar humilde, boa, amorosa, domínio próprio, tranquilo, porque se envolveu com o Espírito Santo. Agora, a carne não fala de frutos da carne, fala obras. E qual a diferença de obras e de frutos? É gritante, irmão, é total diferença. Obras fala do quê? De esforço. A religião, ela é totalmente baseada no esforço humano. Obras. Vamos aqui, vou fazer uma imagem. Obras. Vamos supor que tanto carne quanto os frutos do Espírito são duas árvores. As obras da carne, que são os frutos da carne, que são o resultado da carne, e a árvore do Espírito. A árvore do Espírito, você pega o fruto e você consegue comer. E ele tem semente que, se jogado na terra fértil, ele produz. Já a árvore da carne é uma árvore fabricada. É uma árvore de plástico. Ela tem folha. Ela tem fruto. Mas não serve para nada, porque é obra da carne. A religião,
é obra da carne. Por isso que, se você continuar um religioso, se nós continuarmos religiosos, as iras, as contendas, as divisões, os partidarismos, as fofocas, permanecerão na tua vida, na minha vida. As pessoas vão olhar e falar assim, uau, que árvore linda, que coisa maravilhosa essa árvore, olha quanto fruto, tudo de plástico. Tudo plástico, tudo falso. Mas essa pessoa faz tanta coisa boa na igreja, essa pessoa faz tanta... Tudo obra de plástico. Obra de plástico. Obras da carne, do esforço, da intelectualidade, da inteligência, da malandragem. Pastor, abri 15 células. É, querido. E quantos discípulos tem essa célula? Quantos frutos de arrependimento? Nenhum? Então é plástico, é religião. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. Não tem problema. Pastor, como que eu sei, e terminando mesmo, como eu sei se eu tenho fruto do Espírito? Vou falar aqui um testezinho aí para você, tá bom? Depois você vai lá no vídeo, você pega aí, que é rápido, estou terminando. Pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Você realmente ama a verdade? Você realmente ama a verdade? A verdade, ela dói quando você está andando na mentira. Mas a verdade é um gozo para quem anda na verdade. A verdade dói para quem está na mentira, mas é prazer para quem anda na verdade. Como que nós andamos na verdade? Através do arrependimento. Se você anda na verdade, você anda se arrependendo. Porque a verdade é o que Deus pensa, é o que a Trindade pensa. Você está de acordo com a Trindade, então você anda na verdade. E aí você está na verdade, você tem a proteção da verdade, você está com o cinturão, você não passa vergonha, como a pastora Carmen diz, né? Pessoa que não usa o cinturão da verdade fica sem carça. O cinturão da verdade te protege de passar vergonha. Outra pergunta. As pessoas têm prazer em estar na sua presença? Ela vê em você o amor de Cristo, ou o fruto do Espírito? Outra coisa, pastor, eu preciso de mais graça. Então, as pessoas não estão vendo graça em você? Não estão vendo, não gostam de ficar em volta de você, não gostam de ouvir o que você tem para falar? É sinal que você anda falando coisa que não tem nada a ver com Deus. Que imagem de Cristo você está transmitindo? A imagem de um legislador tirano, de alguém que baixa decretos e faz ameaças. Eu estava falando para os noivos que vão se casar agora, esses dias, que algumas pessoas, elas entram num projeto de casamento, sendo que ela não tem conexão nenhuma com o cônjuge, com o futuro cônjuge. A pessoa fala assim, eu tenho que tomar cuidado das coisas que eu vou falar com a pessoa, porque de repente ela explode. Como assim? Você tem medo de falar com a pessoa que você vai casar? Você tem medo de falar? Você tem medo da reação da pessoa que você vai se casar? Você está doido? A pessoa quando... boa para se casar é aquela pessoa quando você vê lá longe, teu coração começa a ficar alegre. Uau, fulano está chegando. Agora vai ser um momento de prazer da minha vida. O que as pessoas pensam quando você vai chegando? De vez em quando eu fico preocupado, viu, querido? Quando a pessoa fala assim,
Eita, o pastor chegou. Eita, guarda a cerveja. Sabe os negócios assim? Ah, mano, quer toma aí, velho. Vai se lascar, meu. É bobo. Algumas falam assim, olha filho, você se comporta, senão eu vou chamar o pastor Railine. Cuidado que a cuca te pega dali. Não faça isso com a minha pessoa, viu, querido? E não faça isso com pessoa de ninguém. Tem um irmão que falou, o pessoal falou o seguinte, pastor, eu vou te falar a verdade. Eu, quando sentava nos cultos, eu sentava depois daquela caixa lá, porque a gente sabe, quando o senhor desce, o senhor raramente passa da caixa, porque dá microfonia, então o senhor volta, começa a dar, o senhor volta. Olha que malandragem. Mas, irmão, é isso que você sente a respeito de mim, então eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender. Ou você precisa se arrepender dos seus pecados. O que as pessoas sentem quando chegam perto de você? Pavor, medo ou se sentem seguras? Você é um religioso ou você é amoroso? O fruto do Espírito que foi promovido pelo arrependimento é mostrado, é aparente na tua vida. As pessoas olham para você e falam assim, você é cristão, não é? Você está de tênis, você está de camiseta, você não falou nada, a pessoa olha para você e fala assim, você é cristão, não é? Então, se isso anda acontecendo é porque você está emanando frutos. Agora, quando a pessoa fala assim, você é crente, quantos aqui gostariam que a sua vida fosse uma árvore de verdade? Uma árvore de frutos do arrependimento. Hoje a palavra, ela foi bem, como o presbítero Rogério disse, o pastor Rogério disse, de dentro para fora. Você tem que buscar agora no teu interior, querido. Olhando para o teu comportamento exterior, como você tem se comportado diante da vida, diante das pessoas, diante dos seus parentes, diante no seu serviço. Se são frutos de arrependimento, de mudança de pensamento, ou se você continua a mesma pessoa, só parou de beber, só parou de se drogar, passou a trabalhar, e está achando o máximo. Mano, parou de beber, parou de se drogar, você não está fazendo nada mais do que um cidadão. O que Deus quer é que você não seja só uma pessoa normal. Deus quer que você seja e se comporte como filho dele. Herdeiro das promessas dele, sábio como filho de Deus. Quantos gostariam de que sua vida fosse uma árvore frutífera? Vem aqui, vou orar.